Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Mago Conservador, ou o Eremita do Alvorecer, como você preferir. E hoje estou disposto a fazer um vídeo um pouco diferente da temática normal, né, que seria sobre política. Então pensei em fazer um vídeo diferente, falando sobre algumas coisas que eu também gosto, que são filmes e séries. E eu vim aqui para dar algumas dicas, caso você seja um escritor, queira escrever uma narrativa, uma história. Então eu vou fazer um vídeo aqui de coisas que eu reparo em narrativas, seja tanto de filmes como de séries. Eu vou dar aqui 5 dicas para você ter uma narrativa impecável, uma narrativa que as pessoas queiram ler. Pode-se dizer dicas ou uma espécie de hack, né, que são truques que vão ser colocados dentro da narrativa para prender a atenção da audiência, que eu percebi nos filmes e nas séries que eu mais gosto. Eu estudei os momentos das narrativas que mais me prenderam e fiz um paralelo entre elas. Então vão aqui 5 dicas para você atrair a atenção do leitor e deixá-lo focado. Número 1. Desenvolvimento de personagens e alta gama de personagens. Ou seja, você tem que ter um leque grande de personagens, porque existe um erro crasso que é você colocar toda a expectativa em um personagem só. Só que fica um pouco maçante você deixar todo o enredo na mão de um personagem, o público enjoa. Então o que acontece? Isso afasta as pessoas da narrativa. Você tem que construir um leque de personagens tão interessantes quanto o personagem principal, que vão atrair a atenção de todo mundo de forma igual, que as pessoas se identifiquem com ele. E ele tem que ter um background. O que significa um background? É uma história, galera. Ele é um personagem, ele tem um passado, ele tem um presente. Então você tem que saber passar pro público por que eles devem se importar com aquele personagem também, e não só com o personagem principal. Não adianta também você começar a inventar um monte de personagens, criar um monte de personagens que as pessoas não estão nem aí, as pessoas não ligam, não estão nem se importando com a trajetória deles. E aí sim elas vão se desconectar da sua narrativa, porque não faz diferença, não importa, elas não estão tendo empatia com aquele personagem. Então você tem que criar vários personagens que sustentem a trama por mais tempo, e esses personagens eles têm que ter uma história, eles têm que ter realmente um fundamento e um porquê de estar ali. Lembrando também que as pessoas se apegam aos personagens, isso é muito importante. As pessoas se apegam, sentem afinidade pelos personagens quando eles são bem construídos e quando elas se identificam com esse personagem. E é bom também quando você tem uma gama de personagens grande, que você pode causar várias situações, né, de conflitos entre personagem entre um e outro, entre outro e o terceiro. Então você pode brincar muito com essa mistura, com essa integração de personagens que vão e voltam. Mas é isso. Número 2. Bom, número 2 é uma coisa que eu não gosto de usar, e eu não uso nas minhas histórias, mas eu vejo que é uma similaridade que tem entre narrativas que prendem a atenção, que é o que? O sensacionalismo. Uma série que eu percebo que usa muito essa técnica do sensacionalismo é o Game of Thrones. Por quê? Eles utilizam de sentimentos que afloram o mais íntimo do ser humano, que é o que? A violência e o sexo, né? Que são coisas que são tabus, que são proibidos, que são censurados, são coisas que são colocadas por baixo dos panos. Então o que eles fazem? Pegam isso e escracham na cara do público. Então o Game of Thrones utiliza muito isso, que é o quê? Aquelas partes que outras séries varrem para debaixo do tapete ou cortam, né, quando vai começar tanto uma violência mais explícita como uma relação sexual mais explícita, eles cortam. Já Game of Thrones não, o que eles fazem? Eles incluem, deixam lá e colocam uns 3, 4 minutos daquilo, porque é uma coisa que não é muito comum de se ver. Então quando aparece, isso chama a atenção das pessoas, porque eles veem que é uma coisa diferente e é uma coisa da qual elas não estão habituadas. Então realmente cativa a atenção. Número 3. Surpresas e reviravoltas. As pessoas já estão cansadas daquele roteirinho já fuleiro de que acontece isso, isso e aquilo. Parece que você vê séries e filmes na Netflix, vamos dizer um exemplo na Netflix, e você já sabe tudo o que vai acontecer, você já imagina como vai terminar aquele enredo. Por quê? Porque as séries hoje em dia, os filmes, parecem que já são coisas recicladas. As narrativas parecem cópia da cópia da cópia, né? E só muda o personagem e o enredo, mas o esqueleto é o mesmo. Então isso é meio chato, deixa a trama meio previsível, você já tá mais ou menos ligado ali em como vai encerrar aquela trama. Então o que acontece? Você tem que colocar elementos imprevisíveis. Um personagem que ia pra tal lugar não vai pra tal lugar, ele aparece em outro porque ele resolveu mudar de ideia, ou porque aconteceu alguma coisa, ou tem algum segredo ali que você pensa que é uma coisa e no final vai ser revelado que é uma outra coisa, mas precisa fazer sentido, galera, precisa se encaixar.
Não pode simplesmente mudar completamente o enredo. Você tem que fazer uma coisa diferente, mas que se encaixe tanto quanto o que você levou o público a criar antes. Então reviravolta, porque isso se torna um gatilho, porque tá indo para aquela direção e aí subconscientemente o público já sei o que vai acontecer, tá? Aí já tá quase se desprendendo da história e aí acontece o inverso, aí você já prendeu a atenção da pessoa. Então reviravoltas, imprevisibilidades são um grande elemento para prender a atenção. Número 4, dinamismo. Galera, uma série por si só já é uma coisa demorada. E as pessoas, hoje em dia, estão tão atarefadas que elas não têm tanto tempo para ver uma série. Concorda? Então, para uma série funcionar, você tem que ser o mais dinâmico possível. Você não pode ficar enchendo de coisas desnecessárias só para completar a minutagem do episódio e você ter conteúdo. Se uma coisa não é necessária, se uma coisa não vai fazer diferença na trama, então ela não precisa existir. E outra coisa, o público sabe como está sendo enrolado. Sabe aquela ceninha chata da pessoa tomando uma água, pensando na vida? Então aquilo ali não precisa existir. Aquilo ali você está só preenchendo espaço para poder completar a minutagem do episódio. Então isso é desnecessário, o público percebe isso e isso tira atenção. Por quê? Porque é nesse momento que você já estava querendo pegar no WhatsApp para poder conferir suas mensagens e aí você pensa, essa parte não é tão importante não, vou ver o que está acontecendo no WhatsApp. Então se você tirar essa parte, você deixa só o mais importante, só o essencial, que aquilo ali não vai desprender atenção, galera. Então assim, deixe só o essencial, só o que vai fazer diferença. Só o que você tem que deixar na sua trama é aquilo que se você tirar, perdeu o sentido. Então, só o essencial, galera. Dinamismo, as coisas têm que estar acontecendo o tempo todo. Tem que ter algum evento acontecendo, não pode ter cenas de preenchimento aleatórias. E ainda falando sobre essa parte de manter o que é essencial na trama, vamos para o número 5. Mas agora vamos falar especificamente dos diálogos. É evidente, você percebe que nos diálogos são as partes em que as pessoas mais se desprendem da trama. Quando tá aquela conversinha mole, a pessoa já vai pro WhatsApp, vai pro banheiro, mas isso não é porque é uma cena de diálogo por si só, e sim porque é uma cena de diálogo que não precisaria existir. Eu vou dar um exemplo de um filme que utiliza muito bem os diálogos, que tem bastante diálogo, só que você fica tão entretido no diálogo tanto como nas cenas de ação, que é Django Livre. Django Livre tem excelentes diálogos que te prendem o tempo todo, que te chamam a atenção. Por quê? Porque eles são essenciais para a trama, porque realmente está sendo passado algum conteúdo ali, não está só ali para preencher espaço. Duas séries também que eu vejo que tem ótimos diálogos é Game of Thrones, como já mencionei aqui, e Prison Break. Os diálogos têm que ser informativos, não podem ser só uma conversa. Eles têm que estar passando informações sobre a trama. Aí naquele diálogo não pode ser só uma interação entre dois personagens. Tem que ser uma interação entre eles e, paralelamente, eles têm que estar dando informações da trama, coisas importantes, porque o público, como eu falei, o público entende quando está sendo passado para trás. Mas quando ele vê um diálogo que está sendo passado informações sobre a trama, ele, não, peraí, isso aqui é importante para eu entender. Então ele não se desprende. Mas é isso, galera. Se você gostou das dicas, dá um like, comenta o que você quer ver mais no canal, coisas diferentes, assuntos diferentes do que só política. Compartilhe para que mais pessoas possam ver. Se inscreva se ainda não é inscrito no canal. E é isso. Mais uma vez, eu vou ficando por aqui. Fui!